Have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Did you see what happened? Well, I was in the past train, and there was a huge explosion sound. Everyone came out. Oh, my God. That looks like a second plane. The city is ordering a major evacuation. There is the potential that this is a double act of terrorism, and they are worried about other targets. Na manhã do 11 de setembro, eu estava no meu escritório e um colega apareceu na porta e falou: "Vem aqui agora." Como qualquer pessoa, eu fiquei em choque. Mas vou confessar, para mim não foi o momento mais assustador daquele mês. A Florida man has contracted a potentially deadly form of anthrax. In just a week's time, we have had 4 confirmed cases of anthrax. Letter sent to Senate Majority Leader tested positive. The worst case of bioterrorism in this country. The government is scrambling in case there's a worse anthrax or other nightmare scenario. Em setembro e outubro de 2001, a ameaça das armas biológicas se tornou totalmente real. Existem 2 armas biológicas que os especialistas colocam no topo da lista. São o antraz e a varíola. O antraz não é contagioso, mas a varíola é. Então, o que a varíola poderia desencadear teria uma consequência bem mais complexa. Ela já matou mais gente do que qualquer outro vírus. A eliminamos da natureza, mas ela não foi eliminada dos laboratórios. Não vacinamos a população contra a varíola porque a varíola foi erradicada, mas alguém pode fazê-la ressurgir de propósito. Podemos erradicar a varíola da natureza e até do mundo, mas não podemos erradicá-la das nossas almas. Vírus. Os vírus existem há milhões ou até bilhões de anos. Os vírus moldaram a história e a evolução das pessoas. Eles são onipresentes e existem em várias formas e tamanhos. Se eu pegar uma colher de chá de água do mar, posso achar milhões de vírus nela. Em uma colher de chá. Um vírus sem outra célula não é nada, não tem sentido, não pode fazer nada. Um vírus é um pequeno pacote de proteínas, com um pouco de código genético bem no meio. E eles gostam de entrar nas células e enganá-las. Eles são cavalos de Troia que invadem o maquinário celular para fazer mais cópias de si mesmos. E é aí que ficamos doentes. Os vírus têm a capacidade de evoluir, sofrer mutação. Muita gente pensa nos vírus como inimigos que esperam para nos machucar. Eu não penso neles assim. Os vírus não são só ruins. Ser ruim é só um jeito de ser um vírus. Eles são uma parte essencial da vida. Então a luta continua e o vírus muda para se acomodar. Nosso trabalho é tentar evoluir mais rápido que o vírus. Varíola. Eu juro solenemente e afirmo que serei verdadeiro e fiel à Constituição dos Estados Unidos. Muito bem, obrigado. Eu sou o Drill e vou estar no comando unificado hoje. E vocês estão aqui porque vamos fazer um exercício de ponto de distribuição, tá? Vamos fazer isso para testar a nossa habilidade para responder à epidemia de algum vírus ou a uma epidemia biológica. Estamos usando o ponto de distribuição para um exercício de desastre médico. Vai ser uma clínica contra a gripe. O público pode tomar a vacina contra a gripe de graça e o benefício para a gente é poder simular um evento biológico. Somos encorajados para que nosso plano de preparação inclua a varíola. A varíola é um agente de categoria A no bioterrorismo. Isso significa que a varíola tem um grande potencial de causar efeitos adversos no público, morbidade e mortalidade altas. E existe a preocupação de que o vírus da varíola possa ser usado em um ataque intencional para prejudicar a população. Antes da existência da vacina, a varíola foi um dos maiores assassinos e mutiladores da humanidade.
Ela provavelmente matou mais pessoas do que todas as guerras da história da humanidade juntas. Somente no século XX, 500 milhões de pessoas morreram de varíola. É um número inacreditável, é um número surpreendente. Depois da erradicação global, em 1980, a conclusão foi que não era mais necessário vacinar as pessoas. A maior parte do mundo não foi vacinada contra a varíola. Então, estamos basicamente numa época em que muita gente ficaria bem suscetível à infecção por varíola. Um vírus como a varíola, na verdade, é uma bomba relógio biológica. Isso aqui é a aparência de uma arma de destruição em massa do século XXI. Se isso fosse o vírus da varíola em pó, daria para carregar meio quilo numa maleta e liberar dentro do metrô. Isso mudaria o curso da história. A varíola é a doença mais horrível e devastadora da história humana e causou mais morte e sofrimento do que qualquer outra doença infecciosa humana. A chance de contrair varíola durante a vida era de mais de 30%. Se o paciente sobrevivesse, podia não dar tanta sorte porque as cicatrizes ficavam bem feias. Ela matou reis, rainhas, príncipes, princesas, czares. A rainha Maria II da Inglaterra, o marido dela, Guilherme II. A princesa real Maria da Inglaterra, Luís I da Espanha, Luís XV da França, imperadores chineses e até a Pocahontas supostamente morreram de varíola. Os europeus a trouxeram para as Américas com eles. Quando analisamos o que aconteceu com os nativos americanos, a varíola foi bem mais devastadora do que o exército americano. A varíola dizimou os nativos. O George Washington teve varíola antes de virar presidente. O Abraham Lincoln contraiu varíola durante a presidência. Na verdade, ele já apresentava os primeiros sintomas quando fez o discurso de Gettysburg. O ortopox vírus é o que causa varíola. Com certeza é um dos maiores vírus que existem. É possível enxergá-lo em um microscópio simples. O vírus da varíola tem um genoma enorme. Por exemplo, o genoma do HIV tem só uns 10 genes. O ebola tem 7 genes. A varíola tem 200 genes. O vírus tem forma de haltere, é envolto por 2 membranas e revestido por vários tubos, como os espinhos de um porco-espinho. A varíola só deixa os humanos doentes. Muitos vírus que afetam as pessoas também infectam algumas outras espécies. Mas para a varíola, somos o único hospedeiro. É totalmente inerte. É uma cápsula com 2 filamentos de DNA. E eles não fazem nada até entrarem em uma célula. Aí eles dominam essa célula e fazem com que ela produza mais deles. A varíola pode se espalhar através de gotas minúsculas de saliva que saem da boca de uma pessoa infectada quando ela tosse ou fala. Se alguém inalar uma dessas gotículas, é o suficiente para contrair uma infecção que pode facilmente ser fatal. Depois que esse vírus invade uma pessoa, durante até 14 dias ela vai se sentir perfeitamente bem. Só então essa pessoa vai começar a sentir febre. Em algum tempo surgem erupções, caroços vermelhos. E esses caroços viram bolhas. Bolhas e depois pústulas. As pessoas que têm a forma branda da doença podem ficar só com cerca de 1 dúzia dessas lesões. Nas pessoas que têm a forma grave da varíola, elas são confluentes. Se espalham pelo corpo todo. Esses pacientes não querem se mexer, não querem nem dobrar uma junta, porque a pele começa a sangrar, começa a doer. E isso é um dos maiores sofrimentos que alguém pode imaginar. Quando a varíola invade o corpo, a mesma erupção que acontece por fora na pele ocorre na garganta, pulmões, esôfago, estômago e intestinos. É horrível. Não existe tratamento. Só tentam manter o paciente confortável.
A taxa de mortalidade variava entre 20% e 50%. Os médicos nunca conseguiram determinar exatamente por que um paciente morria de varíola. Ela é capaz de simplesmente arrasar, devastar e acabar com o sistema imunológico humano. A varíola é um verdadeiro monstro. A erradicação da varíola foi de longe o maior sucesso da saúde pública. Se livrar do fardo da varíola mudou o mundo. Agora o desafio é, e se ela voltar? Ninguém quer pensar nisso. Como uma vitória tão incrível pode se perder? Mas a verdade é que a varíola só vai voltar se alguém quiser esse retorno intencionalmente. Por muitos anos, as pessoas tinham medo de que a varíola pudesse ser recriada em laboratório. É uma grande preocupação. Em 2016, um cientista do Canadá, David Evans, pediu partes de DNA de um laboratório da Alemanha, juntou essas partes e fez o vírus da varíola equina. Os vírus da família da varíola são parecidos, mas só a varíola é devastadora para os humanos. Mas se conseguiram combinar genes para produzir a varíola equina, é possível fazer a varíola com a mesma facilidade. Ninguém nunca tinha produzido um vírus relacionado à varíola até então. O Dr. Evans foi o primeiro a fazer isso. E isso teve muito impacto para os cientistas e para o pessoal da Segurança Nacional, porque a tecnologia e as técnicas de produção da varíola equina seriam exatamente as mesmas necessárias para produzir a varíola. Se a varíola reaparecer do jeito que era antigamente, entraria num mundo que tem pouca gente vacinada. E isso seria devastador. No século XVIII, a varíola era um pesadelo sem fim. As pessoas sempre tinham medo da próxima epidemia de varíola que podia matar uma família inteira. Então, um dos médicos mais importantes que já viveram, se pensarmos no número de vidas que ele salvou, foi Edward Jenner, porque ele introduziu todo o conceito de vacinação. Isso mudou o mundo, mudou tudo. O que o Jenner criou foi uma coisa genial. O Jenner era um médico do interior que observava e ouvia com cuidado. Ele percebeu que as ordenhadoras que ficavam em contato com as mamas das vacas pareciam não pegar varíola. E ele começou a pensar que podia ter alguma coisa aí, que podia existir uma ligação. E já se sabia que as vacas pegavam uma doença que parecia uma versão bovina da varíola. Então ele pensou e concluiu que talvez a varíola bovina protegesse os humanos da varíola. Foi uma coisa incrível chegar a esse tipo de conclusão. O Edward Jenner não fazia a menor ideia de como era a biologia molecular das coisas naquela época. Então ele fez um experimento que nos deixaria horrorizados hoje. Em 1796, o Jenner pegou um menino de 8 anos chamado James Phipps e esfregou um pouco de pus de varíola bovina no braço desse menino. Ele ficou com uma bolha, teve um pouco de febre, se sentiu mal por alguns dias e depois melhorou. E o Jenner, é claro, queria testar se ele tinha ficado protegido contra a varíola. E aí ele tentou infectar o menino com varíola. Hoje em dia diríamos, você não pode expor uma criança à varíola. Mas na verdade não aconteceu nada. Ele não pegou a varíola. O vírus da varíola bovina não era letal para os humanos, mas causava uma infecção branda que às vezes nem era percebida. E o corpo aprendeu a combatê-la. Ela engana o sistema imunológico. O sistema imunológico acha que parece varíola. Então desenvolve anticorpos que combatem a varíola. O nome vacina vem originalmente da palavra em latim vaca. O Jenner chamava a varíola bovina de variolae vaccinae, o que significa varíola das vacas. Então foi daí que surgiu o nome vacina.
Foi aqui que Edward Jenner viveu, de 1785 a 1823. E foi aqui que ele realizou sua incrível descoberta da vacina contra a varíola. E foi daqui que ele contou ao mundo sobre a vacina. Foi nesse cantinho da Gloucestershire rural que o mundo ficou sabendo da vacinação. Quem trabalhava nos campos de ciência e medicina antes de qualquer mecanismo ser compreendido usava a aprendizagem por associação. Essas são gravuras para ensino do começo do século XIX. Elas mostram lesões de vacinação diferentes. Esses desenhos eram usados para ensinar os médicos. Esse é o estudo do Dr. Edward Jenner. Também temos a escrivaninha e a caneta do Jenner. É um lugar onde uma coisa muito importante aconteceu. A vacina do Jenner podia ser facilmente aplicada em qualquer pessoa que precisasse. Muitas vidas foram salvas desse jeito. O próprio Edward Jenner descreveu isso como o templo da vacina. Era onde o Jenner vacinava o povo de Berkeley, totalmente de graça. As pessoas faziam fila em todo o jardim, chegando até a rua, porque estavam desesperadas para se proteger do que era a doença mais temida da época, que era a varíola. O Jenner falou: é um lugar onde fiéis adoradores da vacinação se reúnem. E, como um padre, eu sempre quero ver o meu templo cheio de fiéis. O Jenner publicou seu estudo em 1798 e ele se espalhou com rapidez. O Thomas Jefferson tomou a vacina 3 anos depois, em 1801. E também vacinou sua família, seus escravos, seus vizinhos. Em uma carta ao Edward Jenner, o presidente Jefferson falou que essa vacina ia permitir que o mundo, com o tempo, erradicasse a varíola totalmente. A vacinação teve um impacto enorme no mundo em industrialização. No meio do século XX, a varíola era basicamente uma coisa do passado, em países como os Estados Unidos ou na Europa. Mas em boa parte do restante do mundo, a varíola continuava matando milhões de pessoas. Os Estados Unidos ficaram sujeitos a casos de Forer e sabiam até a varíola ser eliminada em todo o mundo. Durante o século XX, alguns surtos foram provocados por pessoas que voltavam de viagens para outros países. Eles pegavam a varíola, voltavam para os países de origem e levavam a varíola junto. Em 1947, alguns turistas chegaram na cidade de Nova York e um deles morreu de varíola. Ele visitou todos os pontos turísticos antes de ficar doente. Milhares de nova-iorquinos foram expostos. A vacina contra a varíola era eficaz se as pessoas pudessem ser imunizadas alguns dias depois de terem sido expostas ao vírus. E milhões de pessoas fizeram fila para serem imunizadas. Em 6 dias, quase todo nova-iorquino tomou a vacina contra a varíola. Eu nem consigo imaginar isso hoje. É impossível evitar a movimentação dos vírus num mundo onde os aviões existem. O que está num vilarejo da Índia, África ou América do Sul pode chegar em Nova York ou Los Angeles em menos de 12 horas. E mesmo nas décadas de 60 e 70, os cientistas sabiam que enquanto houvesse um caso de varíola em qualquer lugar do mundo, ela poderia voltar. Então os cientistas analisaram o vírus, olharam para as ferramentas disponíveis e falaram: podemos erradicar. É um tipo de vírus que nós podemos varrer da face da Terra. Quando nós temos um vírus ou doenças e pensamos em um tratamento, é uma guerra. É uma batalha pela sobrevivência, é um jogo de ataque e defesa. Por isso a varíola é um vírus tão importante. Porque mostrou para as pessoas que nós podemos fazer alguma coisa a respeito. Ele não é um castigo de um Deus cruel. É um vírus que pode ser combatido com a ciência. Todo o caso da campanha de erradicação da varíola feita pela Organização Mundial de Saúde é uma das histórias mais incríveis e tocantes da medicina do século XX.
Foi um grande empenho em que a inteligência humana e a boa vontade de todo mundo se completaram. Quando o programa de erradicação começou, o mundo perdia 2 milhões de pessoas por ano para a varíola. E vamos lembrar que só 1/3 dos doentes morria. Muitas pessoas ficavam com marcas horríveis e muitas outras ficavam cegas. Na época em que o programa de erradicação da varíola começou, havia 5 regiões do mundo com a doença. América do Sul, principalmente o Brasil, Oeste e Centro da África, Leste e Sul da África, subcontinente indiano e Indonésia. Em 1958, na Assembleia Mundial da Saúde, os russos fizeram uma proposta de erradicar a varíola. E era a primeira vez que eles participavam daquela assembleia em muitos anos. Então os outros países disseram: tudo bem, é o que os russos querem, vamos deixá-los felizes e aprovar isso. Nada parecido com a erradicação tinha sido tentado antes. O boato é que o diretor-geral da época teve certeza de que não ia dar certo, então decidiu: vamos escolher um chefe americano? Quando der errado, culpem o tal do Henderson. No começo dos anos 60, eu estava no Centro de Controle de Doenças e meu nome foi indicado. Eu não queria ir. O J. Henderson foi obrigado a ir até Genebra para comandar o programa de erradicação da varíola. Ele coçou a cabeça e ficou pensando: e agora, como vamos fazer o equivalente ao pouso na Lua com esse vírus? Era como mergulhar em águas profundas e desconhecidas. Começaram com 23 países da África onde sabiam que tinha varíola. Nossa estratégia era vacinar toda a população. Estamos falando de centenas de milhões de pessoas. Em uma ocasião eram 6.800 epidemias. E, bom, cada epidemia podia ter centenas de casos. Até olhando agora, parecia impossível lidar com 6.800 epidemias de varíola de uma vez. Mas nós acreditamos que aquilo podia ser feito. A vacina contra a doença era muito boa. E não dava para esconder o vírus. Se uma pessoa pegava a varíola, a gente conseguia encontrar. O oeste da África foi considerado a região mais difícil, porque era densamente povoada e também tinha a pior infraestrutura. Em dezembro de 1966, ficamos sabendo de uma epidemia de varíola no leste da Nigéria. Mas não tínhamos tantas vacinas, só um pouco, não o suficiente. Então, não podíamos fazer uma vacinação em massa. Então, fizemos o seguinte: nós usamos a rede de missionários que iam até a rádio toda noite e informavam novos surtos. E com um mapa diante de mim, eu dividi a área e pedi que cada missionário mandasse agentes aos vilarejos da sua área no dia seguinte. 24 horas depois, eu sabia exatamente onde os casos de varíola estavam. Então, nós conseguimos pegar uma quantidade pequena de vacinas e ir em vilarejos determinados para fazer a vacinação. Os surtos acabaram tão rápido que nós ficamos impressionados. O Bill Foege criou por acaso o conceito do que chamamos de vigilância e contenção ou vacinação em anel. E isso aconteceu porque eles não tinham vacinas o suficiente. Vacinaram quem teve contato com os doentes. Em pouco tempo, na mosca, ele desapareceu porque o vírus não tinha para onde ir. De certo modo, nós pensamos mais que o vírus da varíola. O que não é difícil quando percebemos que ele não tem cérebro, mas foi o que tentamos fazer. Um a um, outros países conseguiram realizar isso. E em 1973, a Índia era o maior problema. Em 1974, a Índia tinha mais ou menos 500 milhões de habitantes. Eles moravam em cerca de 120 milhões de casas, em umas 500 mil vilas, em 21 estados. Para erradicar a varíola, nós teríamos que visitar cada uma das casas da Índia. E foi o que fizemos. Visitamos 120 milhões de casas na Índia, todo mês, por uns 20 meses. Fizemos mais de 1 bilhão de atendimentos. Foi uma cruzada. E não nos inspiramos apenas
no outro, e sim no fato de que, meu Deus, podemos nos livrar de uma doença. Nós fizemos um avanço gradual com a equipe indiana, até conseguirmos provar que estávamos contendo mais surtos do que registrando novos. E isso foi essencial. Parecia que estava acontecendo. E em fevereiro de 1974, eu finalmente concluí com o Bill que podíamos conseguir. Eu acho que aquele último ano deve ter sido o caso mais incrível de saúde pública que eu já vi em toda a história da saúde global. Em todo o mundo, nós conseguimos ir de 10 milhões de casos e 2 milhões de mortes por ano a 0 em apenas 10 anos. Eu fiquei muito feliz. A erradicação da varíola foi uma das grandes conquistas da humanidade. Eu tenho certeza que bilhões de vidas foram salvas como resultado. Good news from Geneva. The World Health Organization has made it official. Smallpox throughout the world has been virtually eliminated. Depois que a erradicação foi declarada em 1980, ainda havia amostras do vírus da varíola pelo mundo. Um acidente, um caso confirmado seria uma pandemia. A varíola ainda era uma ameaça. Hospitais de todo o mundo tinham amostras de sangue e amostras de pele das pessoas com o vírus que foram coletadas durante as epidemias de varíola. E todo esse material era infeccioso. Naquele momento, a decisão foi pedir que os países voluntariamente identificassem qualquer estoque de material em potencial para que pudessem protegê-lo. O acordo que foi feito é que o vírus seria mantido em 2 lugares. Um seria o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, um laboratório de segurança máxima em Atlanta. O outro seria um instituto de pesquisa no centro de Moscou. Enviando as amostras para esses 2 centros, a ideia era fazer o sequenciamento do vírus, aprender o máximo a respeito dele e depois destruí-lo. Essa era a intenção. Esse foi o acordo, que iam destruir o vírus no final das contas. Mas isso não aconteceu. O Dr. Josh Lederberg, que ganhou o prêmio Nobel, disse uma vez: no fim, os vírus vão ganhar. Mas no caso da varíola, eu acho que nós, a humanidade, vencemos. Talvez. Nós derrotamos a mãe natureza. Mas agora a questão é, uma organização terrorista ou alguma nação nos faria enfrentar a varíola de novo? Esse vírus foi erradicado da população humana. Então ele não existe. Existe apenas nos laboratórios da Rússia e dos Estados Unidos. We now take up agenda item 14.3, smallpox eradication, destruction of variola virus stocks. Agora, a questão é se o vírus deve ser guardado ou se até mesmo as amostras restantes do vírus que estão em laboratórios de segurança máxima devem ser destruídas. The risk of re-emergence of smallpox has changed significantly. We believe the WHO should reconsider this agenda item in 5 years or whenever research goal. Depois da erradicação do vírus, todos concordaram que ele devia ser destruído. Todo mundo concordou com isso no começo dos anos 90, mas então a preocupação sobre o uso como arma ficou cada vez mais evidente. Nos anos 90, depois da queda da União Soviética, vários cientistas desertaram e começaram a contar para os britânicos e americanos sobre programas de armas secretas que usavam vários vírus e organismos e eram feitos desde os anos 70. Então, um desertor chamado Ken Alibek apresentou evidências de que a União Soviética tinha laboratórios espalhados de São Petersburgo até a Sibéria. Ken Alibek era do Cazaquistão e era vice-diretor de Biopreparat,
o Programa de Armas Biológicas Ofensivo da União Soviética. Lá, os pesquisadores desenvolviam armas biológicas a partir da varíola e de outros organismos perigosos. Mas o mais importante é que eles desenvolviam sistemas para disseminação dos vírus em populações humanas. 40 mil cientistas e engenheiros produzindo armas biológicas. Eles fizeram um estoque de quase 20 toneladas de vários tipos de varíola em tanques enormes. Eles se concentravam em armas biológicas que teriam o maior potencial de prejudicar os inimigos. E eles achavam que a varíola tinha que ficar no topo dessa lista. Bill Clinton começou a dar atenção para essa ameaça no fim dos anos 90 e para os detalhes que Ken Alibek e outros desertores falaram e ficou muito preocupado. Como resultado disso, concluíram que os Estados Unidos não estavam prontos para considerar os estoques sem valor. Então, o governo americano procurou a Organização Mundial da Saúde e falou: nós queremos tirar o vírus do freezer e fazer os seguintes tipos de estudos. O mundo estava se concentrando em produzir vacinas e antivirais novos. Em 1999, na Assembleia Mundial da Saúde, os Estados Unidos entraram com uma resolução pedindo o adiamento da destruição dos estoques de varíola. The committee agreed to authorize temporary retention up to not later than 2002 of the existing stocks of variola virus. E então aconteceu o 11 de setembro e os ataques com antrás nos Estados Unidos. From Australia to Asia to the Americas, fear over anthrax has gone global. This war on terrorism is going to continue for an indefinite period of time. Os argumentos ficaram mais favoráveis à retenção do vírus porque todo mundo estava com medo. Nós não estávamos prestando muita atenção na varíola. Na época, eu nem fazia parte do governo. E no domingo, logo após o ataque, eu fui chamado para uma reunião com o secretário da Saúde, porque nossa posição sobre os estoques de vacina contra a varíola não estava muito clara. Alguém estimava que talvez houvesse 20 milhões de doses. Mas, no fim, o número era de 90 mil. 90 mil doses de vacina contra a varíola para todo o país. O Jay Henderson foi até a Casa Branca, deu uma volta por Washington, basicamente pressionou muita gente e conseguiu um monte de dinheiro. Nós avançamos com tudo. E em 18 meses já tínhamos 220 milhões de doses. O resultado final, e muito rápido, foi um estoque nacional de vacina contra a varíola para que cada cidadão dos Estados Unidos fosse vacinado caso houvesse uma emergência nacional ou global de varíola. Nós temos doses suficientes da vacina contra a varíola. Mas as pessoas precisam estar cientes de que a chance de usarem esse vírus como arma biológica não diminuiu nada. Eu acho que nós dissemos, desde o começo, que não é possível ter 100% de certeza de que não existe vírus em algum lugar por aí. O estoque estratégico nacional é o depósito de medicamentos e suprimentos médicos da nação. E achamos que ele pode ser necessário para responder a uma emergência de saúde pública nos Estados Unidos. O estoque estratégico nacional foi feito depois do 11 de setembro. É um depósito enorme de contramedidas, kits de diagnóstico, máscaras, vacinas, antibióticos, itens que podem ser usados em um grande evento de bioterrorismo.
Nós temos vacinas para ameaças de várias doenças diferentes. Nos preparamos para coisas como antraz, botulismo e varíola. Nós investimos muito tempo nos preparando. E é para isso que estamos aqui e o estoque serve para isso. Houve pelo menos 3 ocasiões em que eu sei que amostras do vírus da varíola foram encontradas. Como descobrimos no Instituto de Saúde. Em 2014, encontraram 6 frascos etiquetados como varíola no Instituto Nacional de Saúde em Washington. E além de ser varíola, era um tipo potencialmente infeccioso de varíola. As amostras deviam ter ido para 2 freezers na Rússia e nos Estados Unidos. Mas nós sabemos que os soviéticos espalharam por todo o território deles, então... Será que já achamos todas? Algum dia vamos encontrar todas? Eu não acredito que existam só 2 amostras de varíola no mundo. Estão espalhadas em outros laboratórios, estão em outros freezers. De acordo com o Departamento de Estado, existem algumas nações suspeitas de possuir o vírus da varíola, seja guardando amostras antigas ou criando por meio de engenharia genética. E tem muita gente dizendo que pode criar. Hoje, a biologia sintética oferece o potencial para uma pessoa poder criar a varíola do zero em laboratório. A biologia sintética traz potenciais benefícios enormes para a humanidade. Nós podemos produzir alimentos, medicamentos, plantações e combustíveis novos. Mas também precisamos ter consciência dos riscos em potencial. E um desses riscos é a criação de vírus. O código de como a varíola pode ser produzida está disponível na internet. Existe um código de 4 letras no nosso DNA. Os vírus têm o mesmo código. Se alguém falar para um cientista, eu tenho a série de letras que representam o gene, eles podem fisicamente juntar os blocos de construção dos genes para construir o gene do vírus. É literalmente sequenciar cada letra química, cada A, C, G e T, na ordem certa, para conseguir toda a sequência de 200.000 letras do vírus da varíola. Um cientista recriou a varíola equina em laboratório, fazendo isso. Ele recebeu partes do DNA, juntou essas porções e criou um vírus infeccioso. Essa é uma prova de que isso pode ser feito e que nem se precisa de muito dinheiro. Produzir a varíola sinteticamente não seria nada trivial em um dos laboratórios mais sofisticados. Mas com a tecnologia atual, é bem possível. A nossa preocupação é que, no fim, fique mais fácil para as pessoas produzirem a varíola. E que alguém consiga fazer isso na cozinha, ou, sei lá, que alguém em um país onde não temos muito controle consiga fazer isso. As únicas coisas necessárias para produzir o vírus do zero são dinheiro e vontade. Daqui a 3 ou 4 anos, adolescentes do ensino médio vão poder fazer o que os melhores cientistas faziam em programas confidenciais dos anos 60. Não vai ficar mais difícil fazer uma arma biológica do que é agora. A cada dia que avançamos, fica mais fácil. Nós estamos no início de uma revolução nas ciências biológicas que está nos ajudando a entender como os organismos vivos funcionam. De vírus e bactérias a seres humanos. Mas, por outro lado, isso significa que não existem barreiras técnicas para indivíduos e grupos que criam e disseminam uma arma biológica poderosa. Todo o conhecimento e todo o material está aí disponível. A varíola é uma preocupação hoje. Mas o que mais me preocupa não é a varíola natural, mas a varíola produzida. Se eu fosse citar as piores hipóteses, a minha lista incluiria fazer alterações genéticas no vírus para que ele fosse capaz de infectar células, causar essa doença horrível e a vacina que temos agora não funcionar.
Acho que é possível criar um vírus agora que passe por todas as contramedidas médicas. Eu estimaria que o custo de fazer isso ficaria entre 300 mil dólares e 5 milhões de dólares. Uma quantia em dinheiro que está disponível a entidades não governamentais, além das entidades nacionais. As técnicas para conseguir produzir o vírus ou modificar outro estão disponíveis. E esse potencial, com certeza, é uma sombra que paira sobre a exploração pacífica da biologia. Nós não temos um mecanismo regulatório no planeta Terra atualmente que impediria alguém de fazer uma coisa dessas. Por mais assustador que seja, se nós quisermos estar preparados para um dia tão horrível, alguém tem que pensar sobre isso de maneira clara e muito profunda. Então, a questão hoje é: estamos preparados? Sabemos que a Mãe Natureza vai continuar nos atacando, seja com Zika, SARS, Ebola ou outras doenças emergentes que ainda nem conhecemos. Nós precisamos de um sistema de resposta para esse país, e isso envolve manter as pessoas informadas o tempo todo. Produzir vacinas novas para sempre termos vacinas frescas em estoque. Tem muita coisa que podemos fazer para nos defender de epidemias, sejam intencionais ou naturais. Podemos criar com muita rapidez vacinas novas e produzi-las em escala e imunizar as pessoas que precisam para evitar epidemias. Mas precisamos decidir fazer. A história da varíola é a história de um vírus dizimando centenas de milhões e até bilhões de pessoas e tendo o maior efeito possível na humanidade. Mas nos livramos dele. Então, sabemos que podemos fazer isso. Mostra que a luta contra os vírus é uma luta que podemos ganhar. Se esse tipo de esforço for mantido, podemos nos livrar de outros vírus, podemos até erradicá-los. Mas vai ser preciso muito trabalho até o minuto final. O resumo da história da varíola, para mim, é que estamos juntos nessa. E a batalha continua.